Bom dia, irmãos. Nós vamos começar então o nosso estudo bíblico. É o último estudo do livro de Juízes, né? Do panorama do livro de Juízes. E para depois então nós passarmos com o pastor para a continuação dos livros históricos em primeira. Não, em Ruth, desculpa. É Ruth, né? Josué, Juízes, Ruth. Tá bom? Vamos começar então com a palavra de oração? Oremos. Senhor Deus, aqui na tua presença, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos auxilie nesse momento, ó Pai, a pegarmos a tua palavra, destrincharmos ela, colocarmos e aplicarmos no nosso coração o que deve e o que não deve ser feito na nossa vida, para que nós possamos honrar o teu santo nome. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Juízes, capítulo 21, versículo 25. Nós temos visto nas últimas 3 semanas sobre a depravação do povo de Israel, onde eles estão adorando a Deus enquanto está um juiz. Aí o juiz morre, eles param de adorar a Deus, e aí começa aquele ciclo, né, vicioso do povo de Israel. Aí o povo sofre, eles clamam a Deus, Deus levanta o juiz livra o povo, eles voltam a adorar a Deus. Aí eles se afastam de Deus, a nova geração, e começa e continua nesse ciclo. E Juízes 21, versículo 25, é o texto que a gente tem visto, né, como tema, o versículo tema, mas o tema mesmo é o ciclo do pecado humano e a fidelidade persistente de Deus em levantar libertadores para o seu povo, tá? A falta de submissão do povo de Israel é uma falta de submissão contínua a Deus, e mesmo quando Deus age ali poderosamente na vida deles, ainda assim o povo retorna ao pecado na outra geração. Por quê? A falta de ensino constante de uma geração para outra. E esse é um problema muito sério. Essa falta de ensino de uma geração para outra leva o povo de Israel a se afastar todas as vezes da vontade de Deus. Inclusive, algumas das leis que Deus orientou em Êxodo para o povo, eles não cumpriram até hoje, algumas delas. Então, para você ver um povo que realmente se afastou de Deus, mesmo estando sobre a mão de Deus. Então, o versículo que nós temos utilizado como versículo-chave, deixa eu só colocar aqui, é o versículo 21, 25, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. E aí nós vimos que quando cada um faz o que acha mais reto, vira caos, porque às vezes, na minha consciência humana, o certo é fazer uma coisa, na consciência humana de outra pessoa é fazer outra coisa. Então, no final, vira um caos porque cada um faz o que acha mais certo. E a gente sabe que nós não podemos seguir dessa forma, precisamos seguir segundo os princípios de Deus através da sua palavra. E nem sempre é o que eu penso ou o que eu quero, mas é o que Deus fala, tá? Então, vamos dar continuidade na lição 4, porque essa lição 4, irmãos, eu estava falando com o cara, eu falei com o pastor, é uma lição que me deu um pouco de enjoo, e eu estou remoendo ela até agora. Por quê? Pelo histórico do povo de Israel nessa. Se até agora nós vimos o povo de Israel se afastando de Deus, nesses últimos capítulos do livro de Juízes, são capítulos que fazem a gente olhar para a história do povo de Israel e ver como Deus, em meio a toda a depravação humana, ainda ama o seu povo. E eu vou dizer para os irmãos, é difícil. E eu gostaria de, então, ler com os irmãos Juízes 16, 28. O nosso texto de hoje, ele vai completar toda a quarta parte, que é a parte dos Juízes 13 até 21. Então, nós vamos ler 16, 28, que vai ser o tema, tá? Que diz o seguinte, Juízes 16, 28. Diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me forças só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Irmãos, só para a gente entender aqui, do capítulo 13 até o capítulo 20, nós vemos Deus não falando absolutamente nenhuma palavra no livro de Juízes. Do capítulo 13, especificamente o versículo... deixa eu só pegar aqui que eu tinha anotado. Versículo 3. Volta só um pouquinho ali, porque isso aqui é importante a gente ver. Juízes 13, versículo 3.
Diz assim, ó. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Aqui um anjo do Senhor estava falando a respeito do que Deus faria ali sobre a vida dessa mulher que foi a mãe de Sansão. A partir daqui, nós não vemos Deus se manifestando no meio do povo de Israel, apenas respostas sem fala. Certo? Que é no caso de Sansão, quando Sansão derruba, que ele pede a Deus as forças. Deus permitiu que aquilo acontecesse, mas Deus não fala nada com Sansão e não fala mais nada com nenhum profeta ali. Quando nós chegamos no capítulo 20, Deus dá uma resposta para o povo de Israel, mas quando nós olhamos dentro do contexto, a resposta é assim, se a gente fosse olhar assim de forma sarcástica, humana, a gente diria assim, vocês já começaram, então faz. Seria mais ou menos isso, dentro do contexto ali do povo de Israel. Só para nós entendermos aqui, então, nós entramos dentro da abertura e dentro do contexto do povo de Israel. O povo de Israel, ele estava aqui com um declínio espiritual profundo, não era nem básico, assim, pecamos, ficamos longe do Senhor, mas agora não vamos arrepender. Não, estava enraizado no povo de Israel, ficar longe de Deus, e esse declínio espiritual estava constante dentro de todo o povo. E Sansão foi um espelho da corrupção do povo de Israel, de uma corrupção nacional. E aí, o que nós podemos ver em relação a isso? Que, se alguém puder abrir em Juízes 17:6, essa oração curta que Sansão fez no capítulo 16 é uma oração que ele foi feita no momento mais sombrio da vida dele e vai revelar uma coisa profunda, que é, mesmo quando o homem falha gravemente, Deus ele continua acessível ao arrependimento humano. Mas a fidelidade de Deus não depende da constância humana, mas do seu próprio caráter. Ou seja, Deus não é movido pela constância ou a inconstância do ser humano. Ele é movido pelo seu próprio caráter. Ele falou, quando chegarem arrependidos diante de mim, eu os perdoarei. É isso que tem nas Escrituras. Mas tem uma coisa específica. Precisa se chegar arrependido diante de Deus. É diferente de chegar assim, aí desculpinha, né? Me desculpinha. Não, tem que chegar arrependido. Se quer mudar a sua conduta diante de Deus, é necessário chegar arrependido. E o que é arrependimento? Arrependimento é deixar para trás aquilo que eu já fiz de errado. Ou seja, é não repetir o mesmo erro. Se eu repetir o mesmo erro, isso não é arrependimento, é desculpinha. Né? Então a gente precisa dar continuidade, lembrando sempre que para chegar diante de Deus, precisa chegar com corações arrependidos. Aí nós vamos dar continuidade. Juízes 17:6. Quem pode ler para a gente? Ok? Mesmo texto que vai ser utilizado lá no capítulo 21. Mas é uma coisa interessante, porque quando o escritor de Juízes colocou isso aqui, ele disse, a primeira frase qual foi? Não havia o quê? Calma aí, será que não havia rei no povo de Israel? Quem era o rei do povo de Israel? O próprio Deus. Ou seja, o povo não reconhecia Deus como seu próprio rei. Só que Deus sempre esteve à frente do povo. Era uma teocracia. Não era uma democracia nem uma monarquia. Era uma teocracia. Deus está à frente, conduzindo o seu povo. E ele utilizava, então, geralmente os profetas para conduzirem o povo ali naquilo que era necessário e os sacerdotes como representação do povo diante de Deus no templo, ou no caso, no tabernáculo. Então, o que acontece? O povo de Israel simplesmente estava vivendo um caos apresentado aqui completamente. Só que é o seguinte, irmãos, esse caos ele é resultado de um processo. Não foi assim do dia para a noite. Foi um processo, um círculo vicioso que ficou no povo de Israel. Então, o resultado desse processo foi a negligência espiritual. E Sansão aqui ele não foi e ele nem vai ser uma exceção isolada. Ele é o retrato específico do povo de Israel, separado por Deus, chamado por Deus, mas misturado na prática com os outros povos. Olha, a ordem de Deus para Josué, quando eles entraram na terra prometida, foi qual? Quem que lembra? Mata todo mundo. Dizima todas as nações que estão ali.
Porque se não fizer isso, o que vai acontecer? Vai se misturar e vocês vão cair e declinar. Foi o que aconteceu. Olha, começou lá quando Josué não solicitou a Deus ajuda, achou que podia resolver as coisas sozinho, e aí começou desde lá no livro de Josué. Começou, e aí tem um texto do livro de Josué que nós lemos que diz claramente que cada tribo permitiu, cada tribo, não foi uma coisa individual, não foi só dos benjamitas, não foi só de Judá, não foi só dos levitas, não foi só dos outros filhos das outras nações, das outras tribos. Foi uma coisa geral, foi todo o povo de Israel. Ó. Tribo de Dan permitiu que tal vivesse. Tribo de Judá permitiu que tal vivesse. E assim você vai vendo. Aí o que é que acontece? Nesse declínio, nós temos uma pergunta. É possível Deus agir no meio do caos? É possível. Quando Deus age no meio do caos, ele age no meio do caos para quê? Para resolução. Deus ele não age no meio do caos para deixar as coisas de qualquer jeito. Ele age para resolução. No capítulo 13 até o capítulo 20, Deus não se manifesta no meio do seu povo. O que é que acontece com o povo? Vivem completamente afastados da presença de Deus. E os irmãos vão ver por que eu estou falando isso. Porque eu estou tentando me ajustar aqui para eu falar o que é que aconteceu. Os irmãos que leram o texto sabem. Então, primeiramente, nós vamos começar com Sansão. Ele foi chamado por Deus, mas infelizmente ele não mostrou o caráter de Deus. É uma força sem um domínio próprio. Vamos abrir lá em Juízes, capítulo 14, versículos de 5 a 9. Juízes 14, de 5 a 9, diz o seguinte, ó. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímna. Isso aqui era Sansão. Ele ia pegar uma moça em casamento. A Tímna. E chegando às vinhas de Tímna, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Sansão era um homem forte, o Espírito de Deus estava sobre ele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Ou seja, ele matou um leão aqui, com a força que o Senhor lhe deu, através do cabelo, do voto e tudo. Certinho. 7. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Que mulher é essa aqui? Era uma mulher das filhas dos filisteus. Opa! Ele já estava se misturando com uma outra nação. Ou seja, já começou errado desde o início. Continuando. Como é que a gente sabe isso? No versículo 1, tá, irmãos? Que diz assim, ó. Desceu Sansão a Tímna, vendo Tímna uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e sua mãe, e disse, vi uma mulher Tímna das filhas dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa para mim. Perfeito. Versículo 8. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Até aí tudo bem, ele viu. Versículo 9. Tomou o favo nas mãos e foi andando e comendo dele. E chegando seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Olha. Existe uma lei específica que nós vimos no livro de Levítico e no livro de Êxodo que dizia o quê? Não tocar em nada morto. Aquilo que tocar em morto será o quê? Imundo e precisa se santificar até o outro dia. Então você pensa, Sansão com um voto ao Senhor de nascença, um voto, né, de nazireu, né? Muita gente confunde, né, diz que é narizeu, né, para ficar com o nariz grande, mas não é não. É um voto de nazireu. Era um voto, assim, que dizia que aquele menino seria especificamente do Senhor e só para o trabalho do Senhor. Ele, com esse voto, sabendo o que seus pais fizeram, sabendo que o nascimento dele tinha sido profetizado pelo anjo do Senhor, ele simplesmente desobedece à lei do Senhor e faz do jeito que quiser e ainda leva os seus pais a pecarem sem saber. Ou seja, Sansão foi um homem que foi chamado por Deus e ainda assim não teve caráter de manter os princípios de Deus. Aí nós vamos continuar. Por quê? Dons não substituem caráter. Dons não substituem caráter. Provérbios 25, 28, quem aqui pode ler pra gente? Por quê? Quando nós colocamos isso na nossa mente,
Deus concede dons soberanamente para todos os crentes em Cristo Jesus. Mas o caráter, ele é construído pela obediência diária ao Senhor. Então, uma pessoa pode ser usada por Deus sem ser aprovada por Ele. Quer que eu dê um exemplo para os irmãos? 2 semanas atrás, quando eu estava pregando, eu falei sobre um determinado homem chamado Philip Yancey, né? Durante 8 anos, ele serviu a Deus sem caráter, porque ele estava traindo a sua esposa. Deus usou o ministério dele? Usou. Muitas pessoas vieram a conhecimento de Cristo, muitas pessoas foram aconselhadas. Durante esses 8 anos, ele tinha caráter? Não, nenhum. Ele estava traindo a sua esposa e ensinando a igreja como se tudo estivesse em ordem. Então, nenhum caráter. Mas Deus não abençoou a vida dele, nem o ministério dele. Deus abençoou a quem ele estava ensinando e a quem ele estava pregando. Então, dons não substituem caráter. Olha, é Provérbios 25, 28. Como uma cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Não pode conter o seu espírito. Ou seja, é uma cidade edificada sem muros, ou seja, não tem proteção nenhuma. Deus não está na presença. Agora, isso pode acontecer. Sansão foi um desses homens. Por quê? Porque ele era reflexo do que a nação do povo de Israel estava vivendo. Por isso, quando a gente fala sobre a liderança, por exemplo, do nosso país, nós temos visto várias coisas acontecendo durante essa semana. Né? Independente de qual posição política nós seguimos ou não, o que nós podemos ver é que uma posição política, uma posição social, ela vem do que o povo mostra. Então, se o povo gosta de roubalheira, dessas coisas, nós teremos o reflexo disso na nossa política e no nosso social. Então, isso acontece desde sempre e sempre vai acontecer. Então, o maior inimigo nem sempre está fora de nós, mas está dentro de nós. Existem 3 coisas que lutam contra nós. Quais são? Vamos lembrar? Primeiro, o pecado, né? Que nos assedia constantemente. Segundo, Satanás. E terceiro, nós mesmos. É a nossa própria carne. Então, o pecado que eu digo é o mundo, né? O sistema pecaminoso do mundo. Então, nós temos essas 3 coisas que nos assediam constantemente, e um deles está interno em nós. Mesmo salvos em Cristo Jesus, Paulo fala justamente sobre isso, que a nossa velha natureza luta contra a nova natureza. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque Deus concede dons, e nem sempre estarmos com os dons utilizando quer dizer que nós estamos sendo aprovados por Deus. Por isso é importante nós estarmos sempre em ordem com a nossa vida com Deus. Por isso, nós devemos buscar uma santidade diária diante de Deus para servir a Deus da maneira correta. 1 Pedro 1,15, quem pode ler para a gente? Porque santidade, meus irmãos, não é isolamento do mundo. A gente pensa assim, os monges antigamente, e até hoje ainda acontece em muitos lugares, eles se isolam do mundo para quê? Para conseguir um patamar de santidade, transcender a natureza humana. Mas, na verdade, nós não saímos desse mundo, nós nos isolamos desse mundo. A nossa fidelidade a Deus está em meio às tentações desse mundo. Então, sem disciplina espiritual, até os dons mais extraordinários se tornam perigosos diante de Deus, diante da igreja, diante de toda a nação. 1 Pedro 1,15, quem pode ler para a gente? Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa vida. Então, se Deus é santo, nós precisamos também ser santos, porque Ele nos chamou para viver a sua vida, né? Então, precisamos lembrar disso. Então, o seguinte, dentro disso, nós vamos para o segundo ponto aqui. Calma aí, passou direto. Né? Tem a pergunta que nós podemos trazer. Seu caráter acompanha os seus dons? Nós, como Igreja de Cristo, vivendo hoje, o nosso caráter pessoal, ele acompanha os dons que nós estamos servindo a Deus? Então, nós precisamos sempre colocar isso em xeque. Sabe quando a gente vai cear ao Senhor? A gente sempre fala sobre isso, não é? Olha, antes de cear, nós precisamos olhar internamente, ver se nós estamos vivendo direito com Deus, ver como é que nós estamos com a igreja, ver como é que nós estamos na nossa vida cristã. Então, nosso caráter, ele acompanha os nossos dons? Então,
nós precisamos sempre revelar. Isso é uma pergunta retórica. Por quê? Cada um tem que olhar para si mesmo. Né? Eu não posso olhar para o meu irmão e dizer, não, é você o culpado. Quando tem uma, assim, ó, eu nunca esqueci desse frase. A gente, às vezes, aponta assim para a pessoa, nós temos 2 dedos apontados para a pessoa, mas nós temos 3 apontados para nós. Né? Ou seja, precisamos sempre lembrar que nós temos que nos julgar primeiramente antes de julgar o próximo. Por isso que nós precisamos colocar no nosso coração, nosso caráter acompanha os nossos dons. Mas aí vem o segundo, que é a idolatria institucionalizada. Ou seja, a religião foi moldada ao nosso gosto pessoal. No capítulo 17 a 18 de Juízes, nós temos a história de uma pessoa chamada Mica, que ele cria o seu próprio sistema religioso. Ou seja, ele se torna um sacerdote particular dentro do seu lar, e aí ele cria imagens, ele cria rituais, e tudo parece espiritual. Só que nada foi ordenado por Deus. Lembra que eu falei? Do capítulo 13 até o capítulo 20, Deus não fala uma palavra com o povo de Israel. Esse homem pega um protótipo novo e traz para o povo de Israel como se aquilo fosse o novo de Deus. Vocês já ouviram sobre isso, o novo de Deus? Hoje em dia tem muito, né? O pessoal diz assim, porque Deus vai trazer o seu novo. O novo de Deus está por vir. O novo de Deus está entrando na nossa igreja. Eu falei, irmãos, isso é puro balela. O novo de Deus são as boas novas que ele cumpriu lá na cruz e tem trazido até hoje para nós termos então a vida com ele. Então ele cria o seu próprio modo, tudo parece espiritual, mas nada foi ordenado por Deus. A tribo de Dan, no capítulo 17 e 18, ela institucionaliza esse erro e faz com que o povo comece a servir daquela maneira. Então, mostra que a idolatria pode se tornar uma tradução religiosa. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque quando a idolatria se torna uma tradição religiosa, aí nós temos um problema sério. Por quê? Olha, eu vou dizer para os irmãos, a nossa igreja mesmo, a gente utiliza uma determinada liturgia, certo? Então nós temos a nossa liturgia. O que é a liturgia? É a forma de culto. Então nós estamos utilizando a forma de culto. Nós utilizamos os princípios bíblicos e sempre estamos trazendo isso, né? Assim que eu cheguei aqui na igreja, o pastor estava pregando justamente na escola dominical, falando sobre os princípios dos cultos, né? Seja escola dominical, quarta-feira, os princípios que nós utilizamos. Aí ele falou sobre a música, sobre a oração, sobre o estudo bíblico. Então, assim, mostrando sobre, biblicamente, por que nós utilizamos dessa forma. Aí o que acontece? Nossa igreja tem uma determinada liturgia. Nós, como batistas regulares, seguimos alguns princípios dentro dessa liturgia. Aí nós vamos para outras igrejas que também que têm os princípios bíblicos, por exemplo, a igreja presbiteriana, a igreja batista independente, e outras igrejas que também seguem o mesmo princípio. O que acontece? Cada igreja tem sua própria liturgia. Não quer dizer que uma é errada ou que a outra é errada. Mas se estiver dentro dos princípios bíblicos, toda a liturgia é válida diante de Deus, dentro dos princípios bíblicos. Quando foge dos princípios bíblicos, aí não faz parte. Por mais que seja diferente da minha igreja, mas isso aí não faz parte. Né? Então, quando a gente olha para os princípios bíblicos, nós podemos utilizar qualquer liturgia que seja para a adoração de Deus. Por exemplo, os nossos cultos de quarta-feira não são iguais ao culto de domingo à noite. Nosso culto de domingo à noite não é igual ao nosso culto da escola dominical. São liturgias diferentes. E nós utilizamos da mesma maneira para adoração a Deus. A liturgia que nós utilizamos no culto nos lares é diferente também. Na reunião de jovens é diferente. Então, assim, a gente utiliza liturgias diferentes para adoração a Deus dentro do mesmo princípio. Só que o que o povo de Israel fez aqui? Utilizou de idolatria, fora dos princípios de Deus, para trazer como se fosse um culto a Deus. Aí eles tiveram um problema sério de adoração, porque Deus não aceita de forma nenhuma um culto inventado. Porque o culto a Deus ele precisa ser em espírito e em verdade. Olha lá, João 4:24. Quem é que pode ler para a gente? Então, irmãos, quando irmãos procuram, Deus não é adorado segundo preferências humanas. E esse é um problema sério. Não é porque eu prefiro tal coisa que tal coisa é pecado. Não. Eu vou dar um exemplo. Eu, Atos, particularmente,
Amo de coração, sempre amei hinos. Eu sou apaixonado por hinos desde a minha infância. Só que os hinos, eles não são, como é que é o nome? Eles não são canônicos. Não tem na Bíblia hinos. Diz que nós precisamos usar hinos e cânticos espirituais e salmos para adoração a Deus. Não é verdade? Então, os cânticos espirituais, os salmos são utilizados para adoração de Deus. Agora, não é uma preferência humana que pode ser adorar a Deus, mas segundo a revelação, os princípios que Deus usa. Então, existem formas de adorar a Deus diferentes, talvez, da que eu estou habituado e que não são pecado, certo? Agora, espiritualidade sem verdade, aí sim é apenas um auto-engano. Por quê? Vou dar um exemplo, e aí eu vou ser um pouquinho mais específico, eu vou citar, tá bom? Por exemplo, nas Escrituras, nós temos as diretrizes para cantar a Deus no culto público, não temos? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nós temos. Os irmãos cantavam num culto público, o povo de Israel, num culto solene, eles cantavam a Deus, eles tocavam. Então nós temos. Agora, em nenhum momento, por exemplo, você tem dentro do culto público, você tinha nas festividades do povo de Israel, mas não no culto público, você não tinha, por exemplo, dança litúrgica. Você não tem isso na Bíblia. Então, assim, segundo os princípios que nós vemos na Bíblia, você não vai ficar dançando aqui publicamente. Eu vou dançar para adorar o Senhor porque Davi fez. Calma aí. Aquela história de Davi ter dançado ali, o povo de Israel, ele se alegrava e ele tinha isso dentro da sua cultura. Então, não tem nenhum problema você fazer isso. Vamos dançar aqui, meus irmãos, amém? Mas não para o culto público. Não no culto público. Por exemplo, lá em casa, eu pego minhas meninas e fico brincando com elas, dançando com elas. Coloco uma musiquinha. Não é culto público. Então, não estou adorando a Deus com aquilo. Eu adoro a Deus com a minha vida e com tudo aquilo que eu faço. Mas ali, numa brincadeira, não tem problema nenhum. Faz parte. Agora, eu não vou trazer isso aqui, trazer a Tatá, vamos ensinar os irmãos aqui a adorar a Deus publicamente dançando. Não, porque não faz parte do culto público. E são os princípios de Deus, entende? São os princípios bíblicos. Por que eu quero falar isso? Porque olha aí, João 4:24. Pode ler, pode ler. Ok. Tem duas coisas específicas aí. Seus adoradores têm que adorar em quê? Em espírito. Não, então eu estou sentindo no espírito de que eu tenho que fazer isso. Mas a segunda coisa é? É em verdade. Opa, qual é a verdade do princípio bíblico? Então, assim, não é só o que eu sinto, mas é o que eu sinto e a verdade do que eu sinto. Então, tem que ter as duas coisas juntos. Nunca é só. Por isso que a gente fala assim, não é só o emocional. O emocional pode nos enganar. Então, nós precisamos utilizar o emocional e o racional. Deus nos traz a memória que nós somos seres emotivos. Como seres emotivos, nós podemos adorar Deus com emoção. Olha, tem aquele cântico que de vez em quando eu canto, que é In Memoriam, falando sobre como os irmãos em Cristo, eles morriam no Coliseu. Toda vez que eu canto aquele cântico, me dá vontade de chorar, porque eu fico pensando assim, poxa, meus irmãos morreram lá. Somos seres emocionais. Agora, do mesmo jeito, nós precisamos não só utilizar o emocional, precisamos utilizar também o princípio da razão. O que diz primeiro, Romanos 12, 1 e 2? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, precisa ser não só com emoção, mas racionalmente. Certo. Dando continuidade, então, como nós podemos aplicar isso? É que nós devemos cultuar a Deus segundo a sua palavra. Segundo a sua palavra. Quem puder abrir em Colossenses 2:23, práticas religiosas, elas podem ser piedosas, meus irmãos, mas não nascem da palavra. Mas se não nascem da palavra, elas carecem de poder transformador. Ou seja, tem uma coisa que pode ser muito bonita na igreja. Nossa, isso aqui é absolutamente bonito. Mas se aquilo ali não é segundo a palavra do Senhor, é apenas bonito. E mais nada. Ou seja, ela não tem o poder de transformar. Então a aparência espiritual não substitui obediência. Olha, se lembra Saul, futuramente o pastor vai falar sobre isso, né? Ou ele quando estivermos lá em 1 Samuel, 2 Samuel.
Saul, quando foi a oferecer holocausto para eles ganharem a guerra, a ordem era que Samuel desse. O que Saul faz? Toma a frente e faz o sacrifício. Quando Samuel chega, o povo estava em festividade. Oh, o sacrifício foi feito, Deus está no nosso meio. Samuel vira para ele e fala, não, calma aí. Hoje você selou o encerramento do seu reino. Porque não é só a aparência, mas tem que ser como? Com o seu coração. Dentro da lei do Senhor. Ah, não, mas é porque eu não sabia se você tinha chegado, então eu fiz com o meu coração. Eu falei, Samuel falou, problema seu. Você fez fora do mandamento do Senhor. Então hoje se encerra o seu reinado. Dali Samuel sai, então, e unge Davi. Mas uma coisa, irmãos, que nós precisamos entender é que nós servimos a Deus ou nós servimos a nós mesmos. E isso precisa estar claro no nosso coração. Ou nós servimos a Deus ou nós servimos a nós mesmos. O que nós fazemos? E aí, meus irmãos, vem o terceiro e último ponto que eu gostaria de trabalhar com os irmãos. Temos ali uns 8 minutos. E está no capítulo 19, Juízes. Começa no livro de Juízes, capítulo 19, versículos de 20 a 30. E eu vou resumir essa história, depois os irmãos podem ler em casa. Mas deixa eu falar para os irmãos. Um determinado homem levita, ou seja, era um servo do Senhor, ele toma para si uma concubina. Já começou errado. Por quê? A Bíblia deixa bem claro, desde Gênesis capítulo 2, capítulo 1, na verdade, né? Criou o homem e a mulher os criou, segundo a sua imagem e semelhança. Então, quando Deus criou a mulher, ele criou a mulher para ser uma auxiliadora idônea. Ele criou 2 Evas, ele criou 3, 4 Evas, ele criou uma Eva para um Adão. Esse homem, que era levita, pegou uma mulher para ser sua concubina. Concubina não era esposa. Só para vocês, os irmãos entenderem, a concubina era uma serva que tinha a função de servir sexualmente ao seu senhor. Essa era uma concubina. Salomão futuramente tem várias, né? Tem 300 concubinas. Davi teve algumas concubinas. Abraão, Isaac, Jacó tiveram concubinas. Não serviram ao Senhor da maneira correta e tiveram problemas seríssimos. Esse homem cometeu o mesmo erro. Pegou uma mulher para ser sua concubina, ou seja, era uma serva que tinha relações sexuais. Essa mulher, no texto da revista atualizada, ele diz o seguinte, que essa mulher aborreceu ele, está no capítulo 19, versículo 2. No texto, na Corrigida e Fiel, está um pouquinho diferente. O senhor pode ler para a gente, pastor? Juízes 19, 2. Que na Corrigida ela tem uma outra palavra. Enquanto o pastor está procurando, na revista atualizada diz assim, ó, porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou e tornou para a casa de seu pai. Na Corrigida e Fiel. Pode. Porém a sua concubina adulterou contra ele, deixando, foi para a casa de seu pai, em Belém, de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. Certo. Então o que acontece? Essa mulher, sendo essa serva, ela adulterou contra ele. Porque assim, no momento que eles se juntaram, a Bíblia deixa bem claro, eles são um. Então ela adulterou contra ele. Certo? O texto no hebraico quer dizer realmente o adultério. É o adultério sexual. Ela se deitou com outro homem e fugiu. Essa mulher fugiu para casa do seu pai. Esse homem, ele amou essa mulher. Esse levita amou essa mulher. Então o que ele fez? Saiu da sua casa e foi lá buscar essa mulher. Quando chegou na casa do seu sogro, eles beberam, festejaram. O sogro viu que ele estava querendo realmente, amava ela e queria levá-la. Então, por 3 dias, o sogro não permitiu que ele fosse embora. Mas ficou, não, fica mais um dia, fica mais um dia. E ele foi ficando. No 4º dia, ele falou, não, hoje encerra, hoje eu estou indo embora. E o sogro, não, mas fica, não, hoje eu estou indo embora. Então, ele pega a sua concubina, pega o seu servo e eles saem dali. Eles estavam na região dos benjamitas. Então eles vão para uma outra cidade, caminham alguns dias, vão para essa outra cidade. Nessa outra cidade, o seu servo falou,
ô Senhor, vamos para outra cidade, porque na outra cidade vai ser melhor. O seu servo diz, aí esse levita diz, não, nós vamos ficar aqui. Nós vamos só naquela outra região ali dessa cidade. Então eles ficam naquela região. Quando eles chegam lá, ninguém aceita eles para que dormissem. Não tinha hospedaria, ninguém aceitou que eles dormissem na casa. Então o que eles fizeram? Não, vamos ficar na praça. Um senhor da cidade, vendo aquela situação, foi até ele e convidou ele. Não, vamos fazer o seguinte, vamos até a minha casa, você fica lá dentro da minha casa, de manhã vocês levantam e vão embora. E ele aceita. Então eles entram dentro daquela casa daquele homem e comem, bebem e se divertem ali para que no outro dia de manhã eles fossem embora. Ao entardecer, quando começou a noite, os homens da cidade se levantaram e foram ao redor da casa daquele homem. Aqueles homens não eram do povo de Israel. Eles estavam morando lá, eles eram baalitas, que eram, ou seja, do povo que servia a Baal. Era o povo que estava antes do povo de Israel ali, mas se misturaram com o povo de Israel ali da tribo de Benjamim. O que acontece? Aqueles homens viram para aquele senhor e falaram, olha, manda para fora esse homem, que não é da nossa cidade, para nós abusarmos dele. Foi a mesma coisa que aconteceu com Sodoma e Gomorra, lembra? Mesma coisa. Aquele homem fala, não, olha, eu tenho a minha filha e tenho a serva, a concubina dele. Façam o que vocês quiserem com elas e deixem esse homem em paz, vocês não tocam neles. E os homens, não, que se nós fizermos, vamos fazer pior a você, tudo o que esse homem faz? Abre a porta e joga a concubina do homem para fora. Fecha a porta, tranca e fica tudo trancado. Os homens da cidade, vindo que não tinham o que fazer mesmo, que eles não iam botar o levita para fora, pegam essa concubina e acabam com ela. Estupram ela a noite inteira. E assim, terrível. Chega durante a manhã, essa mulher já acabada, chega e deita à porta daquele homem. Os homens vão embora, tudo se dispersa, aquele homem abre a porta, o levita sai, chama ela não responde, ele coloca ela em cima do seu jumentinho, vai para sua cidade. Aquela mulher estava morta. Chegando lá na cidade, o que ele faz? Esquarteja essa mulher em 12 pedaços e manda cada pedaço para uma tribo do povo de Israel. Para que o povo de Israel soubesse o que a tribo de Benjamim tinha permitido que fosse feito no meio do povo. Todas as outras tribos do povo de Israel olham aquilo, ficam aterrorizados com aquilo e se juntam. Vamos tirar satisfação com os benjamitas. Fala, olha, benjamitas, manda esses homens que fizeram isso com essa mulher para fora da cidade. Nós vamos matar tudinho. Como o povo de Deus, o que os benjamitas deveriam ter feito? Não, devia ter pego tudinho que fez aquilo e falar, olha, vão sofrer. Vão morrer tudinho a fio da espada. O que os benjamitas fizeram? Não, eles são protegidos nossos. Ninguém entra aqui. Irmãos, estava tão enraizado o pecado no meio que os benjamitas, povo do povo de Israel, não, ninguém entra. Nós não vamos entregar ninguém. O povo de Israel, então, naquele momento, tão horrorizado, juntam seus exércitos, vão lutar. E aí vem a primeira vez, dentro de 8 capítulos, tinham se passado aqui mais de 2 gerações. Primeira vez que o povo de Israel volta a consultar o Senhor. Mas eles não consultaram o Senhor para saber a resposta do Senhor. Eles consultaram ao Senhor para dizer ao Senhor se aquilo que eles estavam fazendo estava certo ou errado. Não foi um pedido. Quando você olha o texto do capítulo 20, você vê que não foi um pedido que eles fizeram ao Senhor. Olha, vamos ler aí versículo por versículo. Deixa eu pegar aqui. Versículo 20, versículo 18.
Olha o que diz. Eu vou ler do versículo 17 ao 18. Contaram-se dos homens de Israel, afora os dos Benjamim, 400.000 homens que puxavam da espada e todos homens de guerra. Levantaram-se os israelitas, subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Eles não perguntaram: Deus, o que é que nós fazemos com o povo de Benjamim? Eles disseram: Senhor, quem é de nós que vai subir primeiro para matar eles? Eles já tinham tomado uma decisão. Não houve consulta ao Senhor sobre o que fazer. Houve uma consulta ao Senhor sobre quem fazer. Eles foram contar a Deus o que fazer. Então, o que eles perguntam? Deus, quem é de nós? Aí o que Deus faz? Deus dá uma explicação, como ele dava para os profetas, como ele deu para Moisés, para Josué. Olha a resposta de Deus, versículo 21. 20. Não, desculpa, 20 não, Opa. Não, versículo 18. Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Ponto. Deus só falou isso para eles. Judá subirá primeiro. Depois disso, eles vão para o versículo 23. Vou ler o 22 para os irmãos verem. Porém, se animou o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar-se para a peleja. Por quê? Porque a tribo de Judá tinha ganhado. Tinha ganhado dos benjamitas ali. Continuação do versículo 23. E tornaram a peleja no lugar onde no primeiro dia o tinham feito. Antes, subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde. E consultaram o Senhor. Tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Ou seja, depois que eles já tinham feito tudo, aí não, Senhor, agora nós vamos voltar. Qual foi a resposta de Deus? Curta e grossa. Versículo 23. Subir contra ele. Ponto. 3 palavras. E aí nós temos o versículo 28, que diz o seguinte. Versículo 27. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ele naqueles dias, dizendo: tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? A resposta de Deus: subi, que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Ponto. Irmãos, aqui teve um sistema violento, injusto e uma guerra civil sem precedentes dentro do povo de Israel. O que acontece a partir daqui que os irmãos podem ler em casa? O povo de Israel destrói os benjamitas, mas destrói de uma maneira que nunca se viu no povo de Israel. Depois, eles encontram uma maneira, eles não consultam mais a Deus. O versículo 28 aqui foi a última vez que Deus fala com o seu povo no livro de Juízes. Não houve mais consulta a Deus. E eles fizeram o que bem entenderam, até conseguir ali um modo de burlar e fazer com que o povo de Benjamim não fosse destruído completamente. Porque eles conseguiram ali algumas mulheres para uns homens que ainda tinham ficado, e aí no final eles conseguiram reaver a nação de Israel da tribo de Benjamim. E aí, irmãos, o que nós podemos, como princípio, é que a ausência de Deus leva à barbárie terrível. Romanos 1:28 diz que Deus os entregou o ser humano a viver da maneira como bem entende. Entregou as próprias paixões. Como aplicação, o povo de Israel necessitava de um rei justo. Só que eles já tinham um, apenas não tinham reconhecido. Irmãos, naquele momento aqui, até o final do capítulo 21, nós vemos que o povo de Israel tentou arquitetar tudo, e no versículo 21, a gente já leu, eu vou ler de novo. Diz, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Vou dizer para os irmãos, já dando, como diz o Carlton, um spoiler para o que vai acontecer em Samuel. Da onde Deus tira o rei do povo de Israel? Da tribo de Benjamim. Para envergonhar o povo de Israel. Vocês não queriam um rei? Agora vocês vão ter o rei da nação que fez vocês terem, da tribo que fez vocês terem uma guerra civil. Vocês aprenderem, durante o reinado dele, uma parte
ele esteve diante do Senhor. A outra parte, ele sucumbiu às suas próprias paixões. Mas Deus mostrou para o povo de Israel que com ele não se brinca. Irmãos, quem reina sobre a nossa vida? Nossa vida pessoal, nossa vida como família em casa, nossa vida como igreja. Se Deus não estiver reinando no nosso meio, infelizmente, pode acontecer barbáries. Falei para os irmãos, hoje esse estudo foi um estudo pesado. Mas eu vou dizer para os irmãos, quando nós servimos a Deus, da maneira de Deus, Deus é glorificado no nosso meio. Então, o povo de Israel aqui, a vida deles, seja uma expressão para que nós não falhemos repetidamente como o povo de Israel fez, e nós creiamos que Deus realmente permanece fiel. Então, irmãos, para finalizar, eu queria dar só essa palavra aqui. O caos revela a nossa necessidade de um rei, e a fidelidade de Deus revela que o rei já foi provido. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Pai, aqui na tua presença nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos te agradecer pelo teu cuidado, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Sabemos que nós cometemos erros, ó Pai, e nós queremos cada vez mais estar próximos do Senhor. Então perdoa-nos os nossos pecados individuais, nossos pecados como famílias, nossos pecados como igreja, mas que o Senhor seja, ó Pai, magnificado no nosso meio e nós sejamos portas, ó Pai, e lamparinas para iluminar a luz que o Senhor coloca em nosso coração a esse mundo que vive em trevas. Te pedimos que o Senhor nos ajude, mesmo que nós pequemos, mesmo que nosso pecado faça assim, separação entre nós e o Senhor, que o Senhor seja magnificado no nosso meio, Pai. É isso que nós pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.